Salve nação e o vexame da seleção, hein? O Edinaldo, ele errou e acertou. Porque ele começou com o Ancelotti, foi ideia dele. E muita gente ridicularizou e tudo. Me lembro desde o começo, eu falando, cara... Logo depois que o Tite já havia anunciado que iria sair em 2022, já poderia ter ido atrás. Você vai entender a polêmica gravíssima envolvendo o Carlo Ancelotti após vexame da seleção. Se fossem 4 vagas e uma direta, todo o comportamento do Brasil seria outro. Até a tolerância com o Diniz, com o Dorival seria menor. Lá atrás. Porque você estaria sempre correndo o risco de ficar de fora da Copa. E o Brasil, a gente falou sobre segunda-feira, acho que foi segunda-feira que eu não posso, né? A tabela sempre é a mesma, o Brasil encerrando contra a Bolívia, porque aí pega a Bolívia eliminada. Pegaria eliminado também se fossem 4 vagas e uma da repescagem, já estaria fora. Então não haveria essa mobilização. Como foi o último Brasil e Bolívia de eliminatória antes desse? 4-0 lá em La Paz. O Brasil ganhou fácil. Porque a Bolívia já chegou com os pneus arriados, já eliminada. Dessa vez, por ter mais vagas, ela chegou com essa possibilidade de alcançar pelo menos a repescagem. Então, assim, acho que seria muito diferente se fossem 4 vagas e uma outra. Todo o curso da história seria modificado. Todo o curso. O Edinaldo, ele errou e acertou. Porque ele começou com o Ancelotti, foi ideia dele. E muita gente ridicularizou e tudo. Me lembro desde o começo, eu falando, cara, eu não acho um absurdo. Não, o Ancelotti vai vir para cá. Cara, é a seleção brasileira. Não vai treinar o Rosita Sofia no Brasil. É a seleção brasileira. É sedutor para um técnico, com o currículo que ele tem, ganhar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Tentar ganhar, né? Imagina. Desde o início, para mim, está bem claro. E, de fato, havia o contato. Só que houve um momento em que o Real Madrid chama o Ancelotti para renovar o seu compromisso e, simultaneamente, o Edinaldo estava afastado. Depois ele volta, depois sai de vez. Pô, na hora que eu imagino, o Real Madrid fala, vamos renovar o contrato? Eu falo, pô, tem uma proposta do Brasil, mas cadê o cara que me chamou? Não está mais lá. Pô, não, vou renovar com o Real Madrid aqui. Talvez ele renovasse mesmo que o Edinaldo estivesse no poder, mas as circunstâncias tornaram óbvia a renovação contratual dele. Isso fez com que ele ficasse mais tempo por lá. E acho que o erro foi não ter buscado um outro nome e ter apostado em nomes que não deram certo, que não me surpreende nem um pouco, tanto o Diniz quanto o Dorival. Acho que não tem tamanho para treinar a seleção brasileira. Tem que contar o Ramon. O Ramon, então, é uma piada, né? O Ramon é uma piada. O Ramon tem um cartel de treinador antes de chegar na CBF, que é uma coisa medonha. No Vasco, CRB, acho que Vitória, todos os times que ele passou, passagens curtíssimas, trabalhos ruins, e de repente ele está na seleção sub-20 e vai para a seleção principal. Aquilo foi uma inconsequência. E segue lá, né, detalhe. Né? Oi? E segue lá na seleção. E está lá ainda. Aquilo foi inconsequência. Isso aí tudo é muito errado, evidentemente está errado. Acho que no momento que o Ancelotti não podia, ele tinha que ter buscado um outro nome que tivesse peso para comandar a seleção. O maior símbolo de que o Dorival não poderia ser esse cara é ele com o dedinho levantado tentando entrar na rodinha, antes da disputa de penais. Aquilo ali foi constrangedor. E o Diniz fez um prolongamento do que era a relação dele com os jogadores, paparicando o Neymar no jogo aqui do Santos contra o Vasco, tomou de 6-0. Quer dizer, que relação é essa? Sabe, esquisito, não é uma relação, sabe, de cobrança, de profissionalismo. Pode ser que o Ancelotti seja um fracasso na Copa do Mundo, a gente não sabe. Mas hoje, falando antes da Copa, porra, acho difícil alguém falar assim, contratou um mau técnico, contratou um cara errado. Dá para dizer isso? Alguém conseguiria dizer isso? Eu acho difícil. Acho bem difícil, porque é um técnico da primeira prateleira. E é difícil você ter um técnico desse tamanho em seleção. Nenhuma seleção do mundo tem, cara. Talvez a da Inglaterra com Thomas Tuchel seja a única. Ele ganhou uma Champions League pelo Chelsea, tem títulos, tem um cartel de times importantes que ele comandou, é mais jovem também, né? Principalmente do ex-presidente Edinaldo Rodrigues. Tudo, porque não contratou um treinador logo depois que o Tite já havia anunciado que iria sair em 2022, já poderia ter ido atrás, começou arriscando com interino, mas interino, por exemplo, Ramon, sem experiência nenhuma de grandes seleções, trabalhava na seleção de base, treinou um pouco o Vasco, quer dizer, escolheu muito mal, aí quando a coisa estava indo já ladeira abaixo, fez outra escolha equivocada, que foi o Fernando Diniz, que estava no Fluminense, continuou no Fluminense, inclusive, dividiu funções, um treinador que tem uma ideologia de futebol até legal, mas que não consegue nem colocar nos clubes, a não ser no Fluminense, quando ganhou a Libertadores, precisa de tempo, também com o Ramon, com o Diniz, depois de novo veio Dorival Júnior, continuou a mesmice das convocações, cadeiras cativas normais, né? Todo mundo, tanto o Ramon como o Diniz, como o Dorival, jogando toda a responsabilidade para a possível volta do Neymar.
Todos eles falavam a mesma coisa. Vou fazer um time em torno... O Neymar estava machucado. O Neymar não podia nem se mexer ainda. E os caras... o Brasil jogando eliminatórios, os caras planejando um time para o Neymar jogar. E eu não estou fazendo uma crítica ao Neymar, para aqueles que acham e que pegam sempre uma fala e faz recorte. Eu estou falando que o Neymar estava machucado, ninguém poderia pensar em fazer um plano em torno do Neymar, que o cara estava se recuperando de ligamento cruzado. E os treinadores ficavam falando a mesma coisa. E aí, as convocações equivocadas, demorou demais para trazer um cara que era necessário, um treinador super vencedor, um dos melhores treinadores da história do futebol mundial, um dos melhores desse momento, um cara vencedor com grande personalidade, maior que os jogadores, para pelo menos ele fez 4 jogos, né? Pelo menos em 4 jogos, amenizar a crise de relacionamento, torcida, seleção, imprensa, seleção, jogadores internamente, todo mundo falava qualquer coisa. Aquilo que o Rafinha falou antes do jogo com a Argentina, eu duvido que ele falaria se o treinador ainda já fosse o Ancelotti. Qualquer tipo de polêmica fora. E eu não estou falando que o Ancelotti é o salvador, ele é o cara que ele chegou, o time jogou maravilhas. Não, não é verdade isso. Eu estou falando que ele chegou e ele é maior que os jogadores e todo mundo baixou a cabeça, todo mundo baixou a bola lá. Então, por aí, eu acho que a coisa começou a melhorar. Mas, cara, o cara tá fazendo o time dele agora. E ir jogar na altitude, gente, vou falar uma coisa. Minimizar a dificuldade do jogador correr na altitude, cara, é mais insano do que você ir lá e jogar a 4.150 metros. Como se pode comparar as pessoas que vão lá para altitude e não vão correr, não vão competir? E aí, nação, cara, que papelão, que ridículo foi essa campanha do Brasil nas eliminatórias. 5º lugar, empatado com o Paraguai ainda. Cara, é assim, algo pra gente se assustar e muito. O futebol brasileiro merece uma atenção redobrada, triplicada, porque, cara, olha essa campanha. Nenhum planejamento zero. Começa com o Fernando Diniz, vai pro Dorival Júnior e depois com o Carlo Ancelotti, que, cara, tem que ser cobrado assim. Eu aposto que se fosse qualquer treinador brasileiro, todo mundo ia estar descendo a porrada se perdesse pra Bolívia. Por que o Ancelotti não pode ter crítica? Pode ter crítica sim, tem que descer a lenha nele sim. Aposto que se fosse um treinador também do futebol brasileiro, mais um europeu ou então um gringo, como o Abel Ferreira da vida, o cara tava tomando porrada. O Ancelotti tem que se responsabilizar sim. Ah, tá no começo de trabalho. Tá no começo, mas não dá pra perder pra Bolívia não, meu irmão. Não dá. Seleção brasileira é grande, ó, tá sendo surrada. Pelo menos nesses 4 anos, após a Copa do Mundo, foi ridículo. Horrível, trabalho péssimo. Tanto da CBF, que mudou de gestão como quem troca de roupa, como também da seleção brasileira, dos jogadores que precisam ter personalidade, meus camaradas. Bora! Vocês jogam na seleção brasileira. Quem não tem personalidade pede para não ser convocado, é simples. O Dybala falou lá na época da Argentina que era difícil jogar com o Messi. Os caras param de convocar ele, pô. Não aguenta, pede pra sair ou então pede pra nem ir. Essa é a grande realidade. Eu acho que tem que ser cobrado sim. Os caras estão vestindo essa camisa aqui, ó, 5 estrelas, pentacampeão brasileiro. Não dá pra se omitir, não. Mas bora botar fogo na discussão. Agora eu quero saber da tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de likes. Valeu, até a próxima.